Eu quero hoje ministrar ao seu coração, né? No final eu quero reforçar esses convites que a gente quer fazer. Na semana passada nós ministramos aqui sobre você estar pronto para viver o cristianismo não como religião, mas como estilo de vida. Não é? Você está pronto a perceber o Evangelho de Jesus como um convite de vida, como algo que a gente vive e não como algo que a gente meramente celebra. Porque se o cristianismo for apenas um memorial, uma celebração, nós estaremos celebrando algo do passado, não é? Algo que alguém viveu, algo que Jesus deixou, algo que alguém cultivou, mas quando ele se transforma em algo real para nós, não é? Isso ganha outros contornos. Nós tivemos aqui durante essa semana o Redime, e tinha um grupo bom participando aqui. Quem participou cresceu muito e aprendeu muito. Nós fomos ministrados muito sobre isso, sobre um propósito, sobre viver o Evangelho na íntegra, na prática. E hoje eu quero te convidar a dispor o seu coração. Pergunta para o seu irmão, por favor. Seu coração está disposto? Pergunta para ele, por favor. Seu coração está disposto? Mas disposto para quê? Disposto para quê? Porque tem que saber, não é? Porque você vai ver que, às vezes, o nosso coração pode estar disposto a uma motivação equivocada, a uma motivação que não é aquela para a qual Deus nos chamou. E para isso nós vamos meditar no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Se você tiver dificuldade de achar na Bíblia de papel, não é? Você pode ficar assim, não desista não, que ele está aí, não é? Jonas, não é? Capítulo 1, depois do livro de Obadias. No celular fica mais fácil, né? E também você vai poder acompanhar aqui. Jonas, capítulo 1, verso 1. Jonas 1. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs. Vê que Deus manda ele dispor, né? Ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte saiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos do grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam que os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: Que temos, que te faremos, para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor: Ah, Senhor, rogamos que não
pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pai, fala conosco. Nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia do meu coração, da minha vida. Me ajude a ser fiel à Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jonas é um caso emblemático. É um profeta, assim, de um ministério muito interessante. Cristiano, se você puder deixar aqui para mim. Não precisa não, pode deixar. É um ministério muito interessante, porque Jonas, ele é extremamente frutífero, mas ao mesmo tempo é extremamente incoerente. Jonas a Bíblia tem essas coisas. A Bíblia deixa algumas coisas abertas para a gente, para provocar a nossa reflexão. Porque pensa no sujeito teimoso, tinhoso, é Jonas. Ele acha que sabe. Ele acha que sabe o que é melhor, o que é bom. Ele se sente em condições de discutir com Deus o que é melhor. Não é? E todas as ações de Jonas têm resultado. Todas as ações de Jonas têm consequência. Isso é a primeira coisa para mim. A gente precisa ter clareza disso. Que tudo que a gente decide em Deus tem consequência. Tudo que é decidido na eternidade, que é decidido diante do altar de Deus, tem consequência. Seja para o bem, seja para o mal. Todas as decisões que nós tomamos têm consequência. E Deus dá uma palavra, uma ordem específica para Jonas. Deus diz para ele assim: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia subiu até mim. E de repente o texto diz que Jonas decidiu dispor-se a uma outra direção, a um outro caminho. Ele foi para Tarsis. Ele usou dos recursos que ele tinha, ele usou do dinheiro que ele tinha, ele usou da força vital que ele tinha e foi para Tarsis. Ou seja, é possível seguir na direção contrária de Deus, com os nossos recursos, com os nossos esforços. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, como eu disse, toda decisão tem um custo. Ou seja, Deus, que é Deus, no lugar de Deus, na autoridade de Deus, na soberania de Deus, deu uma palavra, revelou uma direção para Jonas, mostrou para Jonas que ele tinha um recado para dar à grande cidade de Nínive, a Nínive. Mas Jonas não entende que Nínive é estratégico. Jonas não entende que Nínive é prioritário. Mais do que isso, lá na frente, quando Deus se arrepende do mal que faria a Nínive, ou seja, na verdade, essa é a linguagem que o Antigo Testamento conhece, mas a palavra de Deus provoca mudança, e Deus já sabia disso. E Jonas também sabia. Jonas diz assim: eu sei que o Senhor é rico em perdoar, eu sei que o Senhor é gracioso, por isso eu não queria pregar, porque eu sabia que o Senhor, se ele se arrependesse, o Senhor mudaria de ideia. Na verdade, o problema de Jonas é com a graça de Deus. Jonas diz assim: eu não vou para lá não, porque senão esse povo tudo vai salvar, um bando de incircuncisos, tem tudo que morrer, tem tudo que ser exterminado. Se eu for para lá para pregar a palavra, eles serão livres do caos que está determinado a eles. Ou seja, Jonas se coloca numa posição de Deus. Ele assume esse lugar de juiz, de decidir quem merece e quem não merece ouvir a voz de Deus. Quem merece e quem não merece ser alvo da graça de Deus. A primeira coisa que a gente tem que pensar, irmãos, é se nós estamos de fato ouvindo a voz de Deus, a revelação de Deus na nossa vida, dentro dessa palavra que nos chama a viver de maneira disposta, ou se nós estamos vivendo segundo os nossos pressupostos, segundo aquilo que a gente acha. Eu fiz aqui na semana passada uma digressão sobre
a história da igreja, a história do cristianismo, sobre entender por onde vai passando. Conversei sobre a secularização no mundo ocidental. E uma das coisas que veio junto desse pacote, que a gente confunde com livre-arbítrio, é essa ideia soberba que o Ocidente tem, de que nós podemos decidir tudo democraticamente, embora a democracia seja muito boa para o governo, para as cidades, para o país, não é? Mas nós achamos que, como maioria, nós podemos definir o que é melhor e o que é bom e o que é reto, segundo a palavra de Deus. A gente pensa assim, a gente junta um grupo de conselheiros e diz assim, eu junto aqui, pego aqui a Jane, o pastor Hélio e o Guto. O que vocês acham disso? Vocês concordam comigo? Eles concordam. Aí eu chego e digo assim, olha, fulano, todo mundo pensa como eu. Na verdade, eu aprendi que quando falar todo mundo é umas 6 pessoas. Não é? Quando alguém falar para você assim, ó, todo mundo está falando isso, é uma média de 6 pessoas. Quando falar assim, ó, tem gente falando isso, é uns 3. Aí quando fala assim, ó, tem uma pessoa que me falou, é ele mesmo. Entendeu? É ele mesmo. Quando é todo mundo, é uma meia dúzia. Quando tem gente, é uns 3. E quando tem uma pessoa, é ele mesmo. Normalmente é assim. E a gente se cerca de conselhos que parecem com os nossos, e nós achamos que isso nos dá condições de definir o que é melhor. Enquanto na Bíblia está repleta de situações que o povo, em maioria, estava em rebelião, que o povo, em maioria, estava desintonizado, estava fora de sintonia, estava completamente fora do prumo. Um profeta que tem uma briga enorme com isso é Jeremias. Jeremias disse assim, Senhor, o Senhor me seduziu, e eu fiquei seduzido, porque eu tenho que falar, eu tenho que gritar, eu tenho que profetizar, ai de mim se eu não faço, porque a tua voz é como fogo encerrado nos meus ossos, mas toda vez que eu falo, é vergonha, é escárnio, eu sirvo de zombaria. Jeremias diz isso, ele tem uma briga com Deus, que diz assim, eu quero morrer, eu quero que isso acabe com a minha vida. Ele diz assim, maldito seja o dia do meu nascimento. Capítulo 20 de Jeremias, se você não achar que eu estou exagerando. Ele diz assim, maldito foi aquele que foi lá dizer para meu pai que queria ser pai de um filho do homem. Por que que o Senhor não me fez do ventre da minha mãe a minha sepultura? É forte assim. Porque mesmo estando no centro da vontade de Deus, no eixo da vontade de Deus, Jeremias ficou sozinho. Posso te citar outro exemplo, Elias. O profeta Elias vai para a caverna por quê? Vocês acham que ele gostava da caverna, assistir televisão na caverna? Não, o cara vai para a caverna porque no entorno dele, o povo de Israel se afastou, tanto que ele tem a percepção, quando Deus pergunta para ele assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele diz assim, todos me abandonaram e eu fiquei só. Eu fiquei só. E aí Deus diz assim, o Elias, você está enganado, querido, tem 7.000 que estão se prostrando. Mas a percepção dele, tome cuidado com suas percepções, porque às vezes a sua percepção pode ser, na verdade, a superlativização da sua impressão e da sua percepção. Entendeu? Às vezes a gente imprime a nossa percepção em tudo que a gente vê. Por isso que é bom se consultar com quem não pensa exatamente como a gente, porque nos ajuda a ver de uma outra maneira. Não é? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente repete tanto a nossa percepção que ela parece irrefutável, enquanto é apenas uma mentira dita muitas vezes, isso parece verdade. Não é? Mas Elias tem essa percepção. O apóstolo Paulo faz uma verdadeira trajetória parecida com a de Cristo, vicária, até Roma. Paulo tem, a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 20, que quando Paulo se reúne com os presbíteros de Éfeso, para se despedir dos irmãos, e há uma choradeira na praia, Paulo diz assim, olha, o Espírito me mostra que essa é a última vez que eu vejo o rosto de vocês. E Paulo tem a sua trajetória até Roma como uma trajetória profética. E aí chega o dia do julgamento, o que acontece? Tem ninguém lá para participar.
Paulo passou vários anos caminhando nessa trajetória até o julgamento, chega lá, não tem ninguém. E ele usa essa expressão: todos me abandonaram e eu fiquei só. Ninguém compareceu no meu julgamento, a não ser fulano, ciclano e beltrano. Então a gente precisa relativizar um pouco a nossa percepção. E estar aberto ao que Deus está mostrando. Buscar na palavra, buscar nos sinais que Deus demonstra, buscar nos indicadores que Deus coloca, a percepção daquela que é a vontade de Deus. Porque às vezes o que parece bom para nós não é bom. Por isso que a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, direito, mas ao final dá em morte. E aí a gente tem que aprender, para viver esse nível de intimidade com Deus, a gente precisa aprender a diferenciar sentimento de discernimento. Sentimento é circunstancial. Sentimento sempre tem a ver com a minha interação com o meio, com a maneira como eu interajo com as experiências que eu estou tendo à volta. Discernimento não. Discernimento não tem a ver com o meio. Discernimento tem a ver com a intimidade que eu desenvolvo com meu Deus. Eu discerno porque eu caminho com Deus, eu ando com Deus, eu me relaciono com Deus. E aí Ele me dá discernimento. E às vezes o discernimento que Ele dá é completamente contrário à maioria dos sentimentos presentes na situação. Paulo elenca o discernimento de espírito como um dos dons mais nobres que devem ser procurados. É Paulo que elenca assim. Porque muitas vezes nós não vivemos os benefícios da vida cristã porque nos falta discernimento. Com a boca nós confessamos essa fé que cremos, mas com os nossos membros, com o nosso corpo, com a nossa vida, com as nossas decisões, nós julgamos a partir da nossa percepção pessoal, como Jonas. Tarsis, irmãos, na verdade, tem um livro muito badalado de um moço chamado Eugene Peterson, que fala dessa escolha de Jonas. Tarsis, na verdade, era um lugar de projeção para o profeta Jonas. O que a Bíblia chama de grande cidade, no olhar de Jonas, Tarsis era maior. Tarsis, sim, era o lugar dele exercer o ministério profético dele. Tarsis era uma plataforma interessante. Estava mais afinada com o gosto de Jonas. Nínive não. No gosto de Jonas e no apetite de Jonas, Nínive era secundária. Eu vou para Tarsis. E aí eu empenho. O meu dinheiro foi lá, comprou, pagou e foi para Tarsis. E a gente faz isso às vezes. A gente pega a nossa vida, os nossos recursos, os nossos talentos, os nossos dons e investe para que a nossa percepção pessoal se torne a realidade. O problema é que é impossível desobedecer a Deus e não lidar com as consequências. Sempre que você resolver desobedecer a Deus, você vai naturalmente lidar com as consequências. E as consequências são trágicas. Não é? A primeira delas é que Jonas coloca em risco todo mundo que entra no barco para Tarsis. Ele coloca todo mundo em risco. E o problema é o seguinte: quando eu me convenço de uma mentira, a Bíblia diz que o pecado cega o homem, escraviza o homem. A gente fica cego mesmo. O fato é que Jonas está tão cego, está tão convencido da sua escolha pessoal, que ele dorme. O pau está quebrando. O barquinho, porque não é um Titanic aqui, irmãos, é um barquinho, entendeu? É um barquinho que tem um lugar para recolhimento, mas não é nada extraordinário. O barquinho está sendo jogado para lá e para cá, de um lado para o outro, e Jonas está dormindo. Você já viveu um momento assim na sua vida, que parece que você está anestesiado? Que as coisas estão acontecendo à sua volta e você não consegue perceber? Que alguém chega para você e dá um sacode? Diz assim: você não está vendo? Você não está percebendo que seu casamento está acabando? Você não está percebendo que seu filho está se perdendo? Você não está percebendo que as nossas decisões cada dia nos levam para um abismo maior ainda?
E é interessante que, na hora do perigo, todo mundo lembra de Deus, né? Mesmo aqueles que não acreditam muito nele. Na hora que o negócio o pau está quebrando, gente, vão pedir, cada um busca o seu Deus aí, porque no mundo pagão não tinha problema, todo mundo podia ter o seu Deus. O importante era ter um Deus, né? E aí cada um vai, e aí chega lá, Jonas está dormindo, e aquela cena incomoda. Qual é o teu Deus? Quem é você? Qual a sua ocupação? O que você faz? Como é que você consegue dormir numa situação dessa? E Jonas sabe quem é o Deus dele. Jonas diz assim: meu Deus é o Deus dos hebreus, que fez os céus e a terra. Os caras tinham deuses para a chuva, tinham Deus para a colheita, eles tinham o Deus da guerra, eles tinham o Deus da fertilidade, mas nenhum deles se denominava um Deus que era Senhor sobre todos. Ele diz assim: você é maluco? Você tem o Deus mais poderoso de todos os deuses aqui, você não faz nada? Clama ao teu Deus para que Ele mostre para a gente o que está acontecendo. Tem algum problema? E aí o Jonas diz assim: o problema sou eu. O problema sou eu. E isso me deixa mais intrigado ainda. Porque pior do que pecar, pior do que fazer escolhas erradas, é fazer escolhas erradas sabendo que está fazendo escolhas erradas. Entendeu? A gente se torna indesculpável quando a gente coloca Jesus na cruz de novo, vivendo um estilo de vida que a gente tem consciência, não precisa de revelação mais. Deus já mostrou, o Espírito Santo já mostrou, Deus já falou que aquilo é reprovável, que é desagradável a Ele, mas nós escolhemos de livre e espontânea vontade, por livre decisão, não tão livre assim, porque ela já é consequência do pecado, e ninguém que vive debaixo do pecado é livre, todo mundo que vive debaixo do pecado é escravo do pecado. Mas eu escolho assumir isso, e é o que acontece com Jonas. Sabe, queridos, a gente precisa quebrar um pouquinho com essa cultura nossa, ocidental, que vale o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto. A gente precisa, de fato, voltar os nossos corações e perguntar: qual é a vontade do Senhor para nós? Qual é a vontade de Deus para você? Esqueça dos seus apetites religiosos, das suas opiniões, das suas decisões religiosas, porque a nossa religião vai ficar aqui. Nada da nossa religião vai para o céu. O que vai para o céu e o que define a nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. A religião pode ser ajudadora ou atrapalhadora, se é que existe essa palavra. Entendeu? Mas o que define a nossa vida com Deus é o nosso relacionamento com Ele e com a palavra dEle. Então eu preciso parar e fazer um balanço. O meu coração está disposto, mas disposto para quê? O meu coração está disposto, mas está disposto para obedecer a Deus ou está disposto para fugir da direção de Deus? Eu já fugi da direção de Deus um tempo na minha vida. Eu vivi isso na carne. Dei uma de Jonas assim. Então, falo com conhecimento de causa. Quase que eu jogo minha vida no lixo, meu ministério no lixo. Quase que eu jogo tudo no lixo. E eu me lembro como hoje, um dia, isso já tem bastante tempo, que no momento de oração, Deus mostrou uma pessoa à minha vida. E ela veio e conversou comigo, sem saber que estava falando da minha vida. Sem saber. E eu tive clareza que era, e falei para ela: a senhora viu a minha vida, a senhora percebeu a minha vida. E a partir daquele dia eu comecei a mudar de percepção, de posição, de atitude. Porque eu resolvi pegar um projeto, fazer dele o meu projeto e dizer assim: Deus, abençoa meu projeto. Olha como o meu projeto é legal. Senhor, eu tenho muitas razões para pedir que o Senhor abençoe meu projeto. Eu trabalhei duro nisso. Eu sei o que é melhor para mim. O Senhor precisa só me abençoar. Porque se o Senhor me abençoar, vai dar certo. Entendeu?
Meu coração é reto diante do Senhor. Eu só preciso que o Senhor abençoe meu projeto. Mas o que eu descobri é que, na verdade, Deus já tinha um projeto para mim. Eu não preciso apresentar um projeto novo para Deus. Eu preciso descobrir qual é o projeto de Deus para a minha vida. Eu não preciso inventar um projeto para Deus. Eu preciso discernir qual é o plano de Deus. Quando Jeremias entra nessa crise toda, Deus diz para ele: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês. Pensamentos de vida e não de morte, para dar a vocês o fim que desejais e um futuro. Jeremias não consegue enxergar nada de bom, mas Deus diz assim: eu é que sei o pensamento que eu tenho. Eu tenho um futuro para vocês, eu tenho um sonho. E aí a gente só consegue, irmãos, perceber esse nível de revelação quando a gente se coloca no lugar de gente e abre mão do lugar de Deus. Porque às vezes a gente se coloca no lugar de Deus. Quando que eu me coloco no lugar de Deus? Quando eu acho que eu posso definir o que é bom para a minha vida e o que é ruim para a minha vida. A Bíblia conta uma história mais ou menos parecida com essa, que diz que os caras resolveram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, lembra? Mais ou menos isso, decidiu o que é bom e o que é ruim. A gente achou que era maçã, né? Mas é exatamente essa coisa de eu decido, eu escolho, eu acho, eu penso, eu resolvo. Entendeu? E eu coloco tudo a perder, porque eu não dou conta de ser Deus. E aí Jonas, com toda a sua dubiedade, me dá um outro ensino. Primeiro ele me ensina o que não fazer. Depois ele me ensina o que fazer. Jonas foi lá para dentro da barriga do peixe, que a gente não sabe bem que peixe que era esse, né? E depois ele foi colocado para fora. Ele clamou a Deus por misericórdia. E Deus é sempre misericordioso. Deus está sempre pronto para perdoar. Deus está sempre pronto para nos dar um novo começo. Amém? Isso é precioso demais em Deus, porque Ele é Deus, Ele sabe o que é Deus. A gente, se fosse Deus, não perdoava, não é verdade? Fala a verdade, hein? Você já teve vontade de ser Deus e fulminar alguém perto de você? Hein? Não, de jeito nenhum, né? O pessoal que ministra para casais que fala sobre isso, né? Pergunta assim: você já teve vontade de separar da sua mulher? Ele diz: não, mas matar, não é? Não é? E vice-versa, não é? Quer dizer, às vezes a gente quer dar uma de Deus, e às vezes a gente age como Deus. A gente mata as pessoas, elimina, com indiferença, com frieza, com ignorância, com desrespeito. Porque nós somos de categorias maiores e mais elevadas, então nós nos sentimos como deuses, então a gente pode acabar com os outros. Não é? Então, graças a Deus que nós não somos deuses, não é? Fala assim: que bom que você não é Deus. Fala para o teu irmão: que bom que você não é Deus. Aleluia. O universo agradece, não é? Mas Jonas se dá conta que ele não é Deus. E ele resolve obedecer, mesmo de má vontade. Fala com o teu irmão, por favor, assim: você não precisa estar feliz para obedecer. Fala para ele: você está feliz para obedecer? É só obedecer. Sabe, quem tem filho aqui? Deixa eu ver, quem tem filho aqui? A nossa geração, a minha geração, né, dos 35 aos 45, quem tem mais ou menos essa idade, né, a gente sofre de um problema. Estou falando da minha geração, talvez quem é mais velho do que eu não tenha esse problema, então eu não vou falar bem não, vou falar mal, né? De que o pessoal que trabalha nas escolas sabe disso. Nós somos filhos de uma geração que tinha dificuldade de lidar com sentimentos, com emoção, de abraçar, de dizer que ama, de beijar e tal. E aí a gente resolveu dar isso tudo para os nossos filhos, não é? E a gente espera que os filhos, e é bom, que bom que a gente decidiu dar carinho, dar afeto, dar afetividade para os filhos, mas a gente espera que eles fiquem felizes e contentes o tempo inteiro. E às vezes não dá disciplina, né? Às vezes não disciplina, não dá ordem, porque ele vai ficar triste, né? Vai ficar triste, a gente não quer o nosso filho triste, não é? Tá certo, irmãos? É assim que funciona? Não. Tem que obedecer. Depois você fica feliz, agora você obedece. É assim ou não?
É assim. Nós aprendemos muita coisa na vida assim. Primeiro se obedece, depois tem recompensa. E se não obedecer, não tem recompensa, tem consequência da desobediência. É ou não é verdade? A gente precisa fugir da palavra castigo, porque castigo não é uma palavra muito bíblica. Mas consequência da desobediência é bíblico. É bíblico. Se desobedeceu, tem consequência. É natural. Não é? Tem consequência. Mas se obedece, também tem consequência. E a nossa sociedade lida com uma falta de respeito absurda, porque tem uma geração que é criada completamente sem limite, que não reconhece a autoridade, que não respeita a autoridade, que não se submete à autoridade, porque precisa ser feliz. É uma geração mimada, que precisa se sentir feliz, querida, protegida, super protegida o tempo inteiro. E às vezes, esse chilique aparece no meio da igreja também. De crente maduro, ou pelo menos que devia ser maduro, mas fica dando chilique, que não aguenta a disciplina. A Bíblia trata disso de uma outra forma. Paulo diz assim, nos últimos dias não resistirão à sã doutrina. Serão conselheiros de si mesmos. Não resistirão à sã doutrina. E aí o pessoal inventa um evangelho light, que não tem confissão de pecados, que não tem compromisso com a vida, que não precisa ter testemunho. Eu vou na igreja, eu gosto, eu sou gospel também. O evangelho, o importante é a paz, é o amor no coração. Conversa fiada. Tem que obedecer, mesmo a contragosto. Eu ia falar para você falar com o irmão que não tem problema fazer bico. Não vai ficar esquisito você falar isso para ele, né? Então pode fazer bico, não tem problema, contanto que obedeça. Contanto que obedeça. Obedece a palavra, faz bico, acha ruim, bate o pé, mas obedece. Porque quando você obedece, gera fruto. Amém, irmãos? Olha o fruto na vida de Jonas. O cara vai a contragosto, prega, diz assim, ó, eu vim aqui, que não tem jeito. Que eu não queria vir, não. Ele não diz assim, mas eu estou ensinando aqui para você, né? Eu não queria vir aqui, mas não teve jeito. Estava indo para Tarsis, mas deu um vendaval, uma bagunça. Eu fui parar no ventre de um peixe. E aí, como não tem jeito, estou aqui. Vocês vão todos morrer se vocês não se arrependerem dos seus pecados. Aí o rei dizia assim, Jesus, que bom que o senhor falou com a gente. Gente, todo mundo em jejum, pano de saco, arrependimento, uma cidade inteira se converte. Amém, gente? Meu Deus, uma cidade inteira se converte e o Jonas está feliz da vida, é isso? Não, está literalmente enfesado. Você sabe o que significa enfesado? Cheio de fezes, né? Sabia? Enfesado é isso, cheio de fezes, está fedendo cocô de tanta raiva que ele está. Porque ele continua sendo sujeito vaidoso e arrogante que ele era. Ele só obedeceu contra a vontade. Você pode, Deus tem tempo para mudar o nosso caráter. Ele vai mudando ao longo do tempo. Mas se você começar a obedecer, você vai começar a experimentar resultados diferentes. Se você começar a obedecer, você vai começar a ver coisas diferentes na sua vida. Você vai começar a ter resultado diferente no seu casamento. Você vai começar a ter resultado diferente na sua empresa. Você vai começar a ter resultado diferente com seus filhos. Se você colocar a palavra de Deus em prática, você vai ter resultado, irmãos. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o que está designado para ela. Mas a gente acha que não, pastor, para eu obedecer, primeiro eu preciso sentir. Não precisa sentir nada. Já está revelado. Não é? Às vezes precisa sentir um empurrão. Vai. E é por isso que a gente aposta na célula. É por isso que a gente investe no Renove, Redime, nesses eventos. Porque esses eventos são verdadeiros empurrões para dizer assim, vai meu filho, vive o propósito de Deus para a sua vida, abraça o sonho de Deus para você, se engaja, toma postura, está esperando o quê? Entende? Uma cidade inteira se converteu. Ou seja, se você obedecer, as coisas vão mudar na sua vida. As coisas vão mudar na sua família. As coisas vão mudar na sua casa.
Mas deixa eu terminar. Voltando para Jonas. Você tem a chance de continuar sendo chato. Ranzinza, se você quiser. Você conhece alguém ranzinza? Não vale falar que sou eu, tá bom? Conhece alguém ranzinza? Conhece? Deus quer ajudar Jonas a entender as coisas. Aí Deus manda crescer um arbusto. E estava quente. Você imagina para um cara que está tudo ruim, ele deve reclamar do calor também, né? Deus salvou a cidade. O povo se arrependeu. Eu sabia. Eu sabia. Lembra do cara lá? Eu te disse. Que se o senhor fosse falar, o senhor ia mudar a sorte deles. Aí de repente cresce uma árvorezinha e Jonas fica feliz da vida porque ele tem uma sombra. Tem uma sombra para ele descansar. E aí Deus vai lá no outro dia e mata a árvorezinha. E Jonas fica bravo. E Deus pergunta para ele assim, você está bravo? Ele diz assim, estou muito bravo. Por quê, Jonas? Porque o senhor matou a árvore. E ele diz assim, você está bravo com a árvore e você acha que eu ia deixar milhares de pessoas morrer inocentemente? Você acha, Jonas, que eu ia deixar? E o interessante, você pode abrir Jonas aí no capítulo 4, verso 11. Nós vamos terminar com isso. Jonas 4:11 diz assim: e não hei eu de ter compaixão. Vamos ler o versículo 10 que a gente consegue entender o contexto. Tornou o Senhor. Vou ler aqui o que está no telão aqui. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela não nasceu numa noite, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Percebe a falta de percepção de Jonas? Ele se importa com uma árvorezinha, mas não se importa com 120 mil pessoas. Que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Olha o retrato de Nínive. Eles não sabem distinguir a mão direita da esquerda, ou seja, eles estão perdidos, completamente perdidos. Você está preocupado com a árvorezinha. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena, compaixão dessa grande cidade? E sabe o que me inquietou? Essa semana eu estava meditando em Jonas, que o livro termina aí. Sabe o que sugere para mim? Não teve acordo. Entendeu? Jonas foi lá e obedeceu contra a vontade, mas me parece, eu não posso afirmar categoricamente, mas é o que fica para mim. O livro termina com a pergunta de Deus. Jonas está bravo. Olha o que diz no versículo 9. Quando Deus pergunta para ele, no versículo 9, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu Jonas. Sim, eu tenho. Estou muito furioso a ponto de querer morrer, dá vontade de rir, né? Estou tão bravo, Senhor, que eu quero morrer. Né? Eu quero morrer, lembra? Jesus, você já viu crente fazendo isso? Não? Já? Eu me lembro de uma pessoa que estava dizendo para mim assim, eu vou morrer. Eu falei para ele, você vai mesmo, mas não é hoje. A gente tem o dom de potencializar, de maximizar as nossas percepções, mas isso não faz delas corretas. A palavra final é sempre do Senhor. E a nossa vida e o nosso ministério não pode terminar numa pergunta de Deus. Tem que terminar numa resposta nossa. A palavra final é de Deus. Mas terminar com uma pergunta pode sugerir que nós não estamos prontos a responder à voz de Deus.
Nessa manhã, queridos, meu convite para você é para, junto comigo, nós avaliarmos a nossa vida e perguntarmos para que direção a gente está andando. O nosso coração está disposto para obedecer ou para fugir? Porque se a gente começar a obedecer, mesmo que seja de má vontade, vai dar resultado. E pode ser que você seja um pouco melhor do que Jonas e não fique tão apequenado como ele ficou. Mas abra o seu coração para coisas maiores. Para coisas maiores. Machucou, Tati? Abra seu coração para coisas maiores. Abra seu coração para o coração de Deus. Queria te convidar a ficar em pé. Eu não sei você, mas eu já me vi no lugar de Jonas algumas vezes. Eu falo dele, mas eu me reconheço nele muitas vezes. Eu já me vi no lugar de Jonas, achando que eu podia decidir o que era melhor para mim. Revoltado porque Deus não estava cumprindo a minha agenda. Até que a gente decide sair desse lugar de Deus, porque foi isso que levou o diabo, Adão, Eva e toda a humanidade a cair. E deixar que Deus seja Deus e eu seja apenas servo, barro nas mãos do oleiro. Então, se você reconhece que você precisa disso, se você reconhece que você precisa se arrepender mesmo de uma postura de vida que não combina com o reino de Deus, com o reino de Deus, entende? Com Deus reinando, com Deus soberano, com Deus Senhor. Se você precisa mesmo se humilhar diante da poderosa mão de Deus, dispor o seu coração para obedecê-lo, eu queria em nome de Jesus te convidar a sair do seu lugar e vir até o altar para nós orarmos juntos. Eu sou o primeiro a me colocar aqui. Queria te convidar a sair do seu lugar, se colocar no altar, para nós orarmos juntos e nos despirmos das nossas certezas, das nossas vaidades, da nossa soberba, da nossa arrogância. Dizer: Deus, eu estou rendido ao Senhor. Pode sair do seu lugar, venha até o altar e vamos juntos nos colocar na presença de Deus, para que a vontade soberana dele se realize em nós. Porque nós podemos estar colocando muita gente em perigo, sabe? A gente pode estar colocando a nossa família em perigo. Nós podemos estar colocando as pessoas que estão perto da gente em perigo. Porque estamos dormindo o sono da morte, o sono da indiferença, o sono da apatia espiritual. Feche os seus olhos. Eu quero te dizer que eu estou junto de você, sabe? Como eu já disse, eu já me vi nesses lugares muitas vezes. E me parece que essa é uma vigilância que a gente precisa fazer. Porque isso é uma herança de Adão, do velho homem, que se acha Deus, que se coloca no lugar de Deus, que pretende ter o conhecimento do bem e do mal, mas não tem. Que pretende acessar esse conhecimento do bem e do mal, mas não consegue. Porque como muitas vezes nós estamos como o povo de Nínive, que não consegue diferenciar a mão direita da esquerda. Ah, meu Deus. Nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor. O que adianta ter as riquezas desse mundo? Faça este um momento seu com Deus. Ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti.